Já quero convidar você aí na sua casa, aí tomando a sua palavra, a poderosa palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, meus irmãos, eu quero tomar a liberdade, nesse 5º dia do Seminário de Vida no Espírito Santo, para fazer mais uma vez um resumo. Segunda-feira passada o Wesley fez um resumo, mas eu quero falar mais uma vez, porque talvez você está acompanhando o grupo de oração pela primeira vez, talvez você perdeu algum dia do seminário, está a partir de hoje acompanhando conosco, e você é convidado a toda segunda-feira acompanhar conosco o Seminário de Vida no Espírito. E no primeiro dia do seminário eu falava a respeito do amor de Deus, um amor incondicional, eterno, que ama a mim e a você do jeito que nós somos. No entanto, no segundo dia, a minha esposa Marina, ela pregou a respeito do pecado, que é uma barreira, um obstáculo que impede nós de sentirmos e experimentarmos esse amor de Deus que eu anunciei. No entanto, a Jéssica, no terceiro dia, ela falou a respeito da salvação. Sim, Jesus Cristo, Ele pagou o preço de todos os nossos pecados, e Ele abriu o céu para mim e para você termos acesso às graças celestiais. E na semana passada o Wesley falava que a necessidade que nós temos em crer, ter fé em Jesus Cristo, tomar posse dessa salvação, e a partir daí ter uma transformação de vida, uma conversão. Se eu estava indo para um lado, agora eu mudo a direção e sigo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não basta simplesmente assumirmos que Jesus nos salvou, é preciso que eu e você assumamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso eu quero convidar você nesta noite a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família, de tudo que você tem, tudo que você é. Que bonito que foi quando nós participamos agora há pouco da Santa Missa. O Padre Alessandro, ele falava, partilhando o Evangelho conosco. Se você acompanhou, você vai lembrar que ele dizia que, no meio da sua homilia, que Jesus é o Senhor de tudo. E é justamente isso que eu quero partilhar com você. Jesus é o Senhor, e nós queremos declarar esse senhorio de Jesus na nossa vida. Por isso acompanhe comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29, vai dizer assim a palavra do Senhor: irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É portanto a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Versículo 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvides. Versículo 36, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, que texto maravilhoso da palavra de Deus. E você bem sabe que Jesus Cristo, ao terceiro dia da sua morte na cruz, Jesus, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele está sentado à direita de Deus. E a boa notícia da igreja primitiva na época era: Jesus está vivo. A igreja declarava, gritava: Jesus está vivo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro de todas as coisas.
E Deus, ele não permitiu que Jesus experimentasse a corrupção, ao contrário, exaltou e o glorificou, e mais ainda, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, concedeu-lhe todo o poder no céu e na terra, encheu-o com o Espírito Santo e constituiu Senhor e Cristo. O ápice da obra salvífica é a ressurreição, exaltação e glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Cristo não tivesse sido glorificado, vã seria a nossa pregação e a nossa esperança. No entanto, Ele ressuscitou, Ele foi exaltado e Ele foi glorificado. E a glorificação de Jesus é Jesus exaltado, cheio do Espírito Santo. Esse foi o prêmio que o Pai deu a Jesus, uma nova e abundante efusão do Espírito Santo. Na terra, Jesus, ele recebeu sempre o Espírito Santo, mas na gloriosa exaltação ele recebeu de forma infinita, transbordante, sem espaço para mais nada. E ali, glorioso, cheio do Espírito Santo, foi-lhe concedido a mais alta investidura de poder no céu e na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi constituído Senhor. É isso mesmo, ele foi constituído Senhor. E aí o livro, a carta, melhor dizendo, de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria que você na sua casa dissesse isso comigo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Diga para quem está aí com você: Jesus Cristo é o Senhor. Sim, meu irmão, minha irmã, Ele é o Senhor. E Pedro também disse isso no final do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 36, ele vai dizer assim, leia comigo: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. E aí perceba comigo que Pedro diz que Deus fez duas coisas distintas de Jesus Cristo: Senhor e Cristo. Meus irmãos, eu posso muito bem declarar que Jesus é o Cristo da minha vida, sem declarar-o como Senhor da minha vida. É possível, porque quando eu assumo que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo que Ele é o Messias, o ungido, o enviado, o Filho de Deus vivo, que Ele é o Mestre. Até mesmo os demônios reconheciam Jesus como o Cristo, como o Messias, como o enviado de Deus. Quantas vezes Jesus foi expulsar os demônios, eles diziam: o que queres de nós, Jesus, Filho de Deus vivo? No entanto, meu irmão e minha irmã, assumir Jesus como Senhor significa que Ele não é apenas um mestre, mas significa que Ele é o meu dono, que Ele é o dono de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que Ele é o Senhor da minha casa, da minha família, que Ele é o meu Rei. Senhor é aquele que tem o direito e autoridade sobre tudo, Ele é o dono absoluto. E quando nós olhamos para histórias dos senhores feudais, antigamente, quando um indivíduo ele não conseguia saldar a sua dívida, ele não conseguia pagar a sua dívida, as suas terras, os teus bens, a sua família ia em forma de pagamento. E quando tudo isso não era suficiente, ele mesmo era dado como forma de pagamento, e ele se tornava um escravo.
daquele senhor. E interessante, porque se eu fosse dado como forma de pagamento para saldar a minha dívida para um senhor daquele, e o meu irmão quisesse saldar a minha dívida, pagar o preço do meu resgate, quando ele pagasse o preço, eu não deixaria de ser um escravo, eu simplesmente mudaria de dono. Agora eu não pertenço mais a esse senhor, mas é o meu irmão que é o meu senhor. Eu continuo sendo escravo. E olha só, interessante, porque o que Cristo fez na nossa vida? O que nosso Senhor Jesus Cristo realizou na minha vida e na sua vida? Nós sabemos que o homem, ele se tornou escravo de Satanás quando ele se rendeu ao pecado. Isso nós vemos claramente lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva cedem ao pecado, e aí nos tornamos escravos. Nós sabemos que a porta do céu estava fechada para nós, nós não tínhamos mais acesso a Deus. E o que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Ele pagou o preço da nossa dívida, a nossa dívida do pecado, e ao fazer, Ele garantiu a nossa libertação das mãos de Satanás. E olha só que bonito que vai dizer a palavra de Deus. Eu quero ler para você, se você quiser ir anotando, para depois você ler na sua casa, em Colossenses capítulo 1, não precisa pegar agora não, Colossenses 1,13, vai dizer isso: Ele nos arrancou do poder das trevas, e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Capítulo 2, versículo 13: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-nos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento cujas prescrições nos condenavam, aboliu-os definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Meus irmãos, olha só, antes de Jesus Cristo, eu e você éramos escravos de Satanás. Satanás tinha um documento cujas prescrições nos condenava. Eu e você éramos considerados condenados, mas ao derramar o seu sangue na cruz, ao se entregar por mim e por você no alto da cruz, Ele paga o preço do nosso resgate. Ele realiza essa obra maravilhosa de redenção e remissão, ou seja, Ele paga o preço do nosso resgate. O preço pago é a sua própria vida, é o seu sangue derramado. No entanto, Ele nos torna livres. Ele não nos faz escravos, mas Ele faz de mim e de você homens e mulheres livres. Por isso Paulo vai dizer: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, é para a liberdade que Cristo te libertou. Jesus Cristo deu a vida por você na cruz para fazer de você um homem e uma mulher livre, não escravo. Ele pagou o preço por mim e por você, e eu quero dizer para você que quando Ele pagou o preço do nosso resgate, Ele adquiriu-nos para si. Isso mesmo, Ele adquiriu a mim e a você para Ele. Que bonito que Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,18: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como ouro e prata, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas é pelo precioso sangue de Cristo. Meu irmão, eu e você valemos muito mais que ouro e prata. Você vale o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse foi o preço pago pelo teu resgate. É interessante, porque muitas pessoas dizem assim: na minha vida mando eu. Não é assim? Na minha vida mando eu. Eu quero dizer que nem na sua vida você manda, meu irmão. Quem é o dono da sua vida é Jesus Cristo. Ele é o teu dono. Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos 14:7. Nenhum de nós vive para si, ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor.
Para isto é que Cristo morreu e tornou a vida, para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Meu irmão e minha irmã, a minha vida, a tua vida, não nos pertence, pertence a Jesus Cristo, que nos resgatou, que pagou o preço do nosso resgate. No entanto, mesmo por direito de compra, Ele não impõe o senhorio na nossa vida. Ele tem direito sobre mim e sobre você, mas mesmo tendo esse direito, Ele não impõe o senhorio dEle sobre nós. E Paulo vai nos ensinar de forma maravilhosa quando ele vai dizer: pois o escravo que foi chamado pelo Senhor, conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma que aquele que era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Nós nos tornamos escravos de Cristo, não é por obrigação, não é porque Ele nos obriga, mas é por amor a um Deus que se entregou por nós. O que nos leva a amar a Jesus Cristo e a tê-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, é a compreensão, é o entendimento do seu amor por cada um de nós. E aí Paulo vai dizer mais à frente em 2 Coríntios 5,14 e o versículo 15 também: os que vivem, já não vivem para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Nós vivemos, nós caminhamos por aquele que morreu e que ressuscitou por nós, Jesus Cristo. É preciso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E como eu dizia para você, Ele não quer impor nada na nossa vida, porque Ele nos fez homens e mulheres livres, mas por amor, nós queremos nos tornar escravos de Jesus, assim como Maria soube fazer. Nossa Senhora Santíssima Virgem, ela foi escrava de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela deu um ensinamento muito precioso para mim e para você nas bodas de Canaã, quando ela vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Eu quero que você pegue comigo aí, você que está na sua casa, para a gente ir terminando, a sua palavra em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9. Porque é preciso que eu e você proclamemos, é preciso que eu e você possamos falar, declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, Paulo está dizendo que se eu e você declararmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Então significa que é só eu ficar o dia inteiro falando assim: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e eu serei salvo? Não é bem assim. Olha só o que Jesus Cristo ele vai dizer em Lucas 6,46. Ele vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Mais à frente em Mateus capítulo 7, 22, ele vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí nós ficamos em dúvida. Então Paulo está falando que é só proclamar Senhor, Senhor que nós vamos ser salvos, mas Jesus está falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Como que nós ficamos? O versículo 10 nos dá a resposta, irmãos. Versículo 10 vai dizer assim: é crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Ou seja, declarar Jesus como Senhor da nossa vida, não é eu falar simplesmente com os meus lábios, mas é com o meu coração, de forma efetiva. É assumi-lo como verdadeiro Senhor da minha vida.
Não importa um crucifixo pendurado no pescoço, não importa um quadro entronizado na nossa casa de Jesus Cristo, não importa as camisetas de mensagem, o que importa é o coração, é dizer com um coração sincero e verdadeiro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Declarar que Jesus é o Senhor da minha vida significa, meus irmãos, que eu estou no carro da minha vida, e Jesus está do meu lado no carona, e eu digo para Ele: vamos trocar, Jesus, deixa eu ir no carona e você assume a direção, porque a partir de hoje a minha vida está em tuas mãos, você é o Senhor, leva-me, conduza-me para onde você quiser. Como o padre dizia na homilia, é sonhar os sonhos que eu tenho, os meus projetos, as minhas decisões em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para que Ele possa aprovar tudo aquilo que eu vou fazer, porque é muito melhor que os meus sonhos e os seus sonhos sejam os mesmos de Deus, porque com certeza, como nós cantávamos, Cristo deseja realizar maravilhas em nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá no meio de nós, o Senhor será exposto, e nós queremos declarar que Ele é o Senhor. E como eu dizia, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos obriga a tê-lo como Senhor, porque quando Ele nos resgatou, Ele fez de mim, de você, homens e mulheres livres. Você assume Ele como o Senhor da sua vida sem vergonha, dando testemunho que Ele é o teu Deus, se você quiser. E se você quiser, nós vamos orar, nós vamos conduzir uma oração, e você vai declarar que Jesus é o Senhor de todo o universo, que Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro, que Ele é o Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Ele é o Senhor. Vai preparando o teu coração com esta canção que nós vamos cantar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. Cante isso. É o meu prazer, te seguirei onde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, Jesus. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhe para Jesus, meu irmão e minha irmã. Fixe o seu olhar nele.
Eis aí o vosso Deus, eis aí o vosso Senhor e Salvador, não há outro além dele. E nós queremos nessa noite assumi-lo, declarar que ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o Deus das nossas vidas. Por isso nós queremos proclamar, e eu vou conduzir a oração e você vai responder: Jesus é o Senhor. Se for desejo do teu coração a proclamar nesta oração que ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida, você declare: Jesus é o Senhor da minha família e minhas amizades. Jesus é o Senhor do meu passado, presente e futuro. Jesus é o Senhor de meus estudos e trabalhos. Jesus é o Senhor da minha saúde e da minha enfermidade. Jesus é o Senhor de minha pobreza ou minha riqueza. Jesus é o Senhor de meus amigos e conhecidos. Jesus é o Senhor de meu corpo e de minha alma. Jesus é o Senhor de todas as minhas relações pessoais. Jesus é o Senhor da minha afetividade, sexualidade e emotividade. Jesus é o Senhor da minha pátria e do meu lar. Jesus é o Senhor da minha casa e dos meus bens materiais. Jesus é o Senhor das minhas esperanças e temores. Jesus é o Senhor da minha vida política e social. Jesus é o Senhor da minha imaginação e memória. Jesus é o Senhor da minha inteligência e vontade. Jesus é o Senhor dos meus olhos, ouvidos, mãos e pés. Jesus é o Senhor da minha maneira de me divertir-me. Jesus é o Senhor da minha maneira de comer e vestir, pensar e falar. Jesus é o Senhor. Olhe para Jesus e vai dizendo agora para Ele que Ele é o teu Senhor. Vai declarando isso com as tuas palavras. Declare com as tuas palavras, do seu jeito, a oração sincera que brota do teu coração. Vai dizendo: Jesus, eu creio na tua ressurreição. Eu creio que Deus te glorificou, te encheu do Espírito e te deu um nome que está acima de todo um nome, Senhor. Dobro os meus joelhos diante de ti em sinal de reconhecimento que tu és o meu único e Senhor e Salvador, o dono da minha vida. Por isso, diante de ti, Jesus, eu me entrego inteiramente a ti, a tua santa vontade, para que tu possas fazer de mim o que queres. Já não quero, Senhor, ser o centro da minha vida. Toma a direção de toda a minha vida. Faz-me desejar e fazer o que tu queres, Senhor. Eu me entrego a ti, todo o meu ser. Quero ser teu, somente teu, Jesus, e de mais ninguém. Tu és, Senhor, o centro da minha vida. Olhe para Jesus e cante isso mais uma vez, pois Ele é o centro das nossas vidas. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Eis a razão da tua alegria, meu irmão, minha irmã. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. da minha vida. E olhando para Jesus, mais uma vez, cante esta canção desde o início. Louve, agradeça, proclame a vitória dele na sua vida. Diga que você quer ser todo dele. Ele é o teu prazer, e o nosso prazer é segui-lo aonde quer que vás.
quero te louvar, Nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer, te engrandecer. proclame a vitória dele na tua vida. E proclamar tua vitória em mim. Eu quero ser todo teu, Senhor. Ser todo teu. Esse é o prazer. É o meu prazer. Te seguirei, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Você pode, então declare que Ele é o centro da tua vida. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, Da minha vida, Orialabaralabá, Shirialabá, Orialalaralá, Irialarialá.